Meus irmãos e minhas irmãs, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você que você não tem mais problemas, porque você pertence a Ele. Deus não brinca de pertencimento. Você se entregou a quem você queria pertencer. Se você se entregou a Jesus, você pertence a Ele. Se você pertence a Jesus, não tem nada errado na sua vida. Não tem nada errado com sua vida. Se tiver algo que você está pensando que está errado na sua vida, você está errado. Ou você não entregou a sua vida para Cristo, ou você está em desobediência a Ele, porque Jesus, Ele não vai, de forma nenhuma, fazer obra nenhuma errada na sua vida. Jesus não erra na obra. A Bíblia fala que a obra que Ele começou, Ele vai continuar, até a volta de Cristo. Quando a Bíblia fala aperfeiçoar, é porque estava errado. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós estávamos todos imperfeitos. E Ele começa a buscar a perfeição. Então aquilo que nos incomoda, se eu pertenço a Cristo, não pode ter nada errado na minha vida. Porque eu entreguei minha vida a Ele. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, Ele estava no templo, ali numa festa. A família dele foram para a festa. Depois que eles tinham andado 3 dias, eles notaram que Jesus não estava com eles mais. Eles estavam voltando para a casa da festa. E eles voltaram a caminhada de 3 dias. 6 dias, 3 para ir, 3 para voltar. O que acontece? Encontra Jesus no meio dos doutores. E os pais dele dão uma bronca nele, falam: como é que você some desse jeito? Ele falou assim: eu não deveria estar na casa do Abba. Abba quer dizer, meu papai. Eu não deveria estar na casa do Abba. Ninguém vai saber o que Jesus quis dizer exatamente com isso. Porque ele poderia estar falando do templo em si, mas ele poderia estar respondendo assim: eu vim aqui para salvar vocês. Era para mim estar quietinho na casa do meu pai. Eu não deveria estar, não é, na casa do meu pai? Você não está entendendo que eu vim aqui para salvar a humanidade? A comunhão de Jesus era muito forte com Abba. E não tinha nada errado na vida de Jesus, por quê? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Jesus constantemente ele estava em oração, porque ele vivia conectado com o Pai. E a única vez que a gente vê Jesus desconectado com o Pai, é quando ele fala: Pai, olha, por que o Senhor me desamparou lá na cruz? E depois disso, há um silêncio. E a gente vai encontrar no livro de Eclesiastes um texto lindo, que fala que as plantas já estão dando seus frutos, os passarinhos já estão cantando. Vem, noiva minha, vem ao meu encontro. Nós encontramos outro texto que poderia estar respondendo nesse silêncio. Na hora que Jesus falou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Parece que Deus quebra o silêncio ali, mas só que é uma palavra revelada lá no livro de Cantares, onde ele fala assim. Parece que naquele momento Jesus estava voltando para o livro de Cantares e escutando, só ele escutando o Pai falando assim: olha, já acabou. O tempo do inverno já passou, está escrito lá em Eclesiastes. As flores já estão saindo, os passarinhos já estão cantando. Vem, noiva minha, vem. E Jesus então fala assim: então segura aí que eu estou voltando. Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu me atiro em seus braços. Nem na cruz nada estava errado com Jesus. Meu irmão e minha irmã, se algo está errado na sua vida, se algo não está indo bem na sua vida,
é porque talvez você não pertence a Abba. Você ainda não pertence ao Pai. Você não vai conseguir entender nem os louvores que são cantados no seu som, no seu celular, aqui na igreja. Nem a Bíblia você vai entender quando você lê. Porque você vai estar totalmente desconectado com a vontade daquele Pai que nos chamou à salvação. O extravagante amor de Abba, onde Ele vem com tudo. Você precisa de entender que quando nós discorremos a palavra de Deus, a teologia é a fé buscando compreensão, mas a santidade é a experiência da fé que compreendeu. Uma coisa é você ficar buscando na Bíblia motivos para compreender a sua fé. Outra coisa é você ter uma fé tremenda, uma experiência de fé tremenda, que sua vida mostra que você compreendeu o que Pai quer, compreendeu o que é receber Cristo, compreendeu que se você pertence a Cristo, você não pertence a você mais, você pertence a Ele, e não são mais as suas vontades que contam. Dentro de nós existe uma luta muito grande, que é os nossos valores lutando contra as nossas vontades. E nós não temos que mexer nas nossas vontades, que as nossas vontades é inclinada ao pecado. Nós temos que mexer nos nossos valores. Jesus veio para transformar os nossos valores. Porque quando as nossas vontades gritar bem alto, nós vamos achatar as nossas vontades, porque nessa luta, todas as vezes que as vontades ganham, eu perco. São os meus valores que têm que vencer. E esses valores é a transformação de um caráter, de uma experiência de fé com Deus, através de Cristo. Deus, Ele é o Pai original do amor. Diga, Deus é o Pai original do amor. Jesus é a experiência revelada desse amor. Jesus é a revelação desse amor. E o Espírito Santo é a personificação de uma força que atrai tudo para esse amor. Pastor, não estou entendendo. Você não está entendendo, porque você está distante de Deus. Porque as suas vontades têm te arrebatado dos braços de Abba. Abba é papaizinho, meu papai. E esse meu papai, que é o pai original desse amor, porque nós não somos salvos pelo amor de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas quem gerou a graça foi o tremendo, extravagante, extraordinário, estrondoso amor de Deus. E às vezes nós estamos sendo abalados, justamente porque nós não estamos sendo construídos e construindo a nossa vida numa base sólida que é Cristo. Nós estamos em cima das nossas vontades. Você está construindo a sua vida em cima das suas próprias vontades, e não em cima dos valores que Cristo nos dá. E os valores que Cristo nos dá são tremendos, porque Ele é o alicerce da nossa vida. O grande amor de Deus, eu disse para você que o nosso Deus, Ele é o Pai que gerou esse grande amor. E Ele falou, pois já nasceu uma criança, em Isaías 9:6. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, será a nossa base, a nossa estrutura, o nosso governo.
a quem nós vamos reverenciar, e não as nossas vontades, não os nossos desejos, mas sim os valores do rei. Você precisa de assistir alguns bons filmes medievais, para você ver como que os súditos faziam em relação ao rei. Eu acho que essa geração, ela não entendeu que nós somos súditos do rei, filhos, mas súditos, servos desse rei, prontos a morrer pelo ideal de Deus, prontos a viver pelo ideal de Deus. Ele será chamado, aí vem a mistura dessa base. Nós temos que estar com os nossos pés enraigados em cima de uma base gerada pelo grande amor de Deus, o Pai original do amor, que gerou esse amor, que deu essa revelação tremenda que é Cristo. Cristo revela o amor de Deus, ninguém mais revela o amor de Deus, é Cristo que revela. A teologia não revela o amor de Deus. A teologia é a fé buscando uma explicação. Mas a experiência com Deus, a experiência com Abba, a experiência com Jesus, a experiência com o amor de Deus, nos arremessa para a graça de Deus. E aí sim nós temos contato com esse extravagante, extraordinário amor, que o poder do Espírito Santo atrai para si esse amor. O poder do Espírito Santo é a força de Deus personificada, atraindo, sugando tudo para esse amor incondicional de Deus, e que faz uma mistura tremenda de uma base que você não vai ruir, se a sua vida estiver na base de Cristo. Porque essa base, Rei, Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz, essa é a mistura da construção da sua base, da base que Deus te deu. Ele te ama com amor incondicional, Ele não quer que as coisas venham a ruir, e você precisa de amar Jesus, porque Ele é eterno, Ele não vai te abandonar, você não vai ruir, Ele é o alicerce para você amar, e se relacionar com a vida. Ele quer que você se relacione muito bem nos 3 pilares principais da vida do ser humano, que é família, trabalho e igreja. Você só vai estar muito bem estruturado na sua vida, se esses três pilares essas 3 colunas estiverem na base, que é Cristo, o Príncipe da Paz, o Deus conosco, Emmanuel, o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, tudo aquilo que Isaías fala 700 anos antes dele vir. Nós vemos algo muito interessante lá em João, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E se você pertence a Cristo, por que você está tendo sede e fome? Você já imaginou você comprar uma passagem de navio e achar que o dinheiro que você pagou só vale o transporte? Você vai passar lá 30 dias viajando no navio, e você não vai lançar a mão daquelas comidas gostosas que estão lá, vai ficar lá no porão com sacolinha de biscoito, água e sal, e uma buringa d'água. Tem gente que está viajando a vida cristã com a sacolinha de biscoito, água e sal e uma moringa d'água, sendo que Deus tem preparado coisas maravilhosas, pessoas vivendo na casa de Deus, sendo casa de Deus, com sede, porque não dá espaço para os valores do reino, porque tem que implantar os seus próprios valores são pior que um molde sujo, diz as Escrituras. Um absorvente sujo, mods é da minha época, né, quando eu era pequeno, acho que nem existe isso mais. Todo absorvente chamava mods, igual colinos, só tinha colinos pasta dental, e depois começou a aparecer outros, e por isso que a gente chama pasta dental de colinos. Mas os nossos valores é pior do que um absorvente sujo numa cesta de banheiro, diz a Bíblia isso. A nossa justiça, a justiça de um ser humano são os seus valores.
E o Senhor Jesus, Ele quer fazer isso. Vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Chega aqui, sente arrepio, na hora que ora em casa, sente arrepio. Você não. Valeu, obrigado. Você não pode viver de milagre. Deus não quer que ninguém viva de milagre. Deus quer que você viva de colheita. Deus quer que você plante e colha o que você plantou. Plante sementes poderosas para colher coisas maravilhosas. Deus não tem mendigo, Deus tem filho. Eu quero dizer para você que você está numa igreja cristã, você que está ouvindo, participando desse culto pelas redes sociais, você está participando de uma das igrejas cristãs, e as pessoas dessa igreja não são clientes. Você não é meu cliente, você é minha ovelha, que Jesus Cristo me deu para cuidar de você. Na verdade, você é a ovelha de Cristo, e Jesus me deu responsabilidade para cuidar de você. Não espere de mim te vender nada. Eu não quero te vender nada. Eu não quero falar nada que mantenha você aqui. Eu não quero agradar você. Eu não sou uma pessoa vendendo bênçãos. A igreja El Shaddai não vende bênçãos. Quer saber como a igreja El Shaddai é? Leia o livro de Atos e as cartas paulinas, as cartas de Pedro e as cartas de João, e você vai ver como que é o comportamento dessa igreja, igual milhares e milhares, centenas de igrejas que tem esparramado pelo mundo, mas infelizmente estão infiltrando instituições que não são igrejas, que estão fazendo clientes de bênção. Eu quero contar para você, tem um clube de futebol em Portugal, ele chama Estoril, é um clube muito famoso. Ele fala assim: olha, se vocês quiserem torcer para o Estoril, pode torcer, mas isso aqui não é um time de futebol não, é uma empresa. Nós compramos jogador para treinar eles, valorizar eles e vender. Eu sou o presidente desse time, esse time não é uma instituição, não é dono a torcida não é dona dele, quem é dono dele sou eu, e esse time aqui é um time empresa. Nós vamos ganhar campeonato, mas o foco aqui não é ganhar campeonato não, é fazer jogador ser valorizado para vender, para ganhar dinheiro. Abertamente eles falam isso, eles são tremendamente honestos. O time tem um tanto de torcedor. Agora, tem igrejas aí que não tem coragem de fazer isso, e enganam as pessoas, vendendo bênçãos. Não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém, eu estou dizendo quem nós somos. Nós somos uma das igrejas cristãs que tem de milhares e milhares no mundo afora. E a minha intenção aqui, a nossa intenção aqui nas nossas pregações, não é fazer você um cliente, é fazer você uma ovelha. Um Deus, ensinar para você, um Deus que te ama, um Deus que tem certeza que você vai pecar, que você vai falhar, mas um Deus que quer transformar os valores que estão intrínsecos dentro de você, estão dentro de você. Ele mostra para nós: embora creiam em mim, estejam me vendo, não creem em mim. Mas ele fala que todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e ele nunca jogará fora ninguém. Nunca, nunca. Ele fala por que ele desceu do céu lá. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Por que ele falou para Maria quando tinha 12 anos? Eu não deveria estar, era na casa do meu pai? Mas eu estou aqui. É como se eu estivesse falando assim: eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui salvando vocês, mas eu vim em obediência ao meu pai. E ele veio mesmo, porque ali ele confirma isso. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Você está vendo por que ele faz um alicerce poderoso? Ele não quer que o nosso alicerce afunda, por isso ele veio ser esse alicerce, para que eu ressuscite o ressuscite no último dia. Preste atenção: quem está morto
está debaixo do alicerce. Deus não quer você debaixo do limiar. Deus você não quer debaixo do alicerce, da soleira da porta. Deus não quer você enterrado, meu irmão. Deus não quer você enterrada, minha irmã. Ele veio para te ressuscitar. Nenhuma unha ficará para trás, nenhum fio de cabelo. É Abba que te ama. É o papaizinho que tem os seus filhos que ama. Queridos, você acha que Deus está se importando com o tanto de argumento que nós apresentamos para Ele na oração, antes de ver o nosso prazer de estar nos seus braços? Que pai que não sente satisfação extrema de ver os seus filhos, às vezes numa festa, deixando de brincar com o pula-pula, com o escorregador, com a quadra de sabão, brincando de pegador, com seus amigos, mas lá no colo do pai. E o pai fala assim: você não quer brincar com seus amigos? Não, não pai, eu prefiro ficar aqui com o senhor. Um filho que deixa todos os direitos de brincar com seus amigos, de divertir, com tudo que tem, abre mão de tudo isso, para estar nos braços do pai. Antes de você argumentar nas suas orações com Deus, você deve argumentar, faça Deus sentir que você preferiu estar ali, que você sente a vontade para estar nos braços dele, você sentiu ele te chamar com um toque da batida do coração dele, para você ouvir a batida do coração do pai de pertinho. Aí você mostrará que é um filho, uma filha de Deus, e aí você entende que você pertence a ele, e que o que está errado na sua vida é você, não é ele. Que a resposta da oração é você que não responde a ele, não é ele que não te responde. Deus porventura é surdo? A Bíblia diz que Ele inclina para nos ouvir. É eu que não respondo, não é Ele não, é eu. Porque eu amo as minhas vontades e não os valores do Rei. Agora veja bem, pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele, tenham a vida eterna. E eu, no último dia, os ressuscitarei. De novo ele fala, ressuscitar é arrancar de debaixo. Você ainda está lá embaixo. Eu consigo isso com quebrantamento, eu já falei isso na semana passada, né? Deus quer que nós sejamos quebrantados. O que impede é a soberba. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E aí nós vimos a coluna, né? A primeira coluna, que é ame a igreja, e nós não vamos vê-la hoje. Quem quiser vai lá no YouTube, está lá gravado. E amar a igreja é servir a Deus. E o que impede você de servir a Deus é a sua vaidade, que nós falamos na semana passada. Agora eu quero terminar com algo extraordinário. Eu quero falar de casamento, de família. Eu não quero falar de relacionamento de marido e mulher. Isso aí é o Jack e a Rose, que são responsáveis da rede de casais. Mas eu quero falar uma coisa para você muito interessante. Ame o casamento, porque ele é o útero gerador de quê? Repete aquela frase para mim, 1, 2, 3. Olha só o que aquilo ali está falando. Ali não está apontando que o importante é só o casamento. Porque tem gente que só quer casar. Acha que o casamento é que é o negócio. Não, o negócio com Deus não é o casamento. O negócio com Deus é a família. Ele falou com Abraão assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou em ti serão benditos todos os casamentos da terra. Então eu tenho uma responsabilidade de fazer uma segunda coluna, que a primeira é a igreja, a segunda coluna em cima do alicerce, que é Cristo, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus poderoso, o Deus conosco,
eu tenho que construir o meu casamento ali em cima, e ele não vai afundar, meu casamento não vai estar soterrado, ele vai estar uma coluna crescente, porque a vontade de Deus não é o casamento, a vontade de Deus é a família. O casamento gera a família. E se não houver casamento, não tem família. Precisa haver o casamento para haver uma família. Então o primeiro passo é o casamento. E esse casamento gera uma família. Você, se for casar, entenda, você não está indo fazer um casamento. Você não está indo simplesmente para um casamento. Você está indo para o casamento e o casamento está te dando uma família, embora se você ainda não tem filhos, você e seu marido, você e sua esposa, você já é uma família. Você já é uma família. E o importante é a família. E como estão as famílias hoje? Totalmente desestruturadas, viciadas, com problemas seríssimos. Pessoas que são heróis aí fora, mas dentro de casa é um leproso, é uma leprosa. Pessoas que acham, lá em Lucas capítulo 16, Jesus dá uma lição. Abra sua Bíblia aí, não vai estar lá não? Em Lucas capítulo 16. Versículo 14. Jesus fala da responsabilidade que você tem, né, com o reino de Deus, e ele coloca a importância das contribuições, fala de dinheiro, e depois ele fala assim, versículo 14 do capítulo 16 de Lucas: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. E eu perguntei: Deus, o que vale então para o Senhor? Coisas não tem valor nenhum para Deus. E o que ele fala? As pessoas elogiam vocês. Tem pessoas que são tremendamente heróis e heroínas aí fora, são aplaudidos pela sociedade, mas o casamento é uma desgraça. Pessoas que vivem expoentes na sociedade, até mesmo dentro das igrejas, mas o casamento é uma derrota, a família é uma derrota, uma fachada, e se gaba. E tem pessoas que pensam assim, em cima desse texto: não, eu estou muito bem financeiramente, eu tenho uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Isso para Deus não vale nada. Deus quer que você tenha uma boa família, meu irmão e minha irmã. Isso para Deus não vale nada, absolutamente nada. Você não está bem se você não é filho e filha de Deus e tem plena comunhão com Abba. Se você não sente Ele te chamar para os braços dEle, se você não vai para os braços de Deus com a intenção de ficar com Ele, em oração, em devoção, mesmo que estejam te oferecendo um monte de coisas, que você prefira estar com Ele, porque aí sim você vai ter uma família estruturada. O casamento, ele gera família, essa é a vontade de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Eu poderia abrir o leque aqui para falar de relacionamento conjugal. Afinal de contas, eu vou para 27 anos de casado. Quantos aconselhamentos eu dei, dos aconselhamentos aparentemente mais simples, dos mais complicados, desde um novo convertido, ou uma pessoa que é ateu, ou até de qualquer outra religião, até pastores, eu já aconselhei em casamento. Juiz de direito, já aconselhei em casamento. Pessoas renomadas, pastores mais velhos do que eu, pastores mais novos do que eu. E às vezes o aconselhamento não é só em crise,
por problema de crise, mas às vezes a pessoa me procura por imaturidade. E me pergunta, é isso mesmo? Casamento é assim mesmo? E não é crise. Mas eu não quero. Eu quero falar aqui da importância da família e o casamento que abre espaço para a família, que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Isso aqui não está falando só de adultério, embora o texto diz, Deus julgará os imorais. Imoral, irmão, não é na esfera só sexual, não. Tudo que não é moral é imoral. O desrespeito verbal, a indiferença, a falta de cumprir com as responsabilidades mais simples que seja dentro da família. E aqui entra tudo, é imoral. Aquilo que não é moral é imoral. Não quer dizer que é pelado ou vestido. Moral e imoral ultrapassa a esfera do pelado e do vestido. E aí, além do imoral, ele fala, e os que cometem adultério, existe adultério dentro de uma família. O filho quer ser o pai, a mãe quer ser o marido quer ser o filho. Hoje nós encontramos casamento que os cônjuges, tanto o pai, o marido como a esposa, é neto. O marido é neto da esposa. Porque a esposa se comporta como uma avó. A esposa, o marido, às vezes, é pai da esposa. Porque a esposa vê ele como pai e ele se comporta como pai. E nós estamos encontrando aí, na sociedade, marido e mulher, que às vezes é irmão, não é marido e mulher. É pai, em vez de ser marido. É mãe, em vez de marido. É vô, em vez de marido. Vó, em vez de esposa. Irmão, filho, pai, vô. Marido não. Irmã, filha, mãe e vó. Esposa não. Isso é um problema. E filhos também quer ser. Isso tudo dentro de casa. Quem manda é os filhos. Não sei se vocês viram, nem crente é o Mário Sérgio Cortella falar que o casal, por que a família é tão ruim hoje? Mário Sérgio Cortella falando. A família é tão ruim hoje porque o pai e a mãe chamam um menino de 6 anos para ir para a pizzaria, chega na porta da pizzaria e fala assim, isso é o Mário Sérgio Cortella, filósofo. Ô meu bem, ô amorzinho, onde é que você quer sentar? Aí o menino, ali. Menino de 6 anos decidindo para o pai e a mãe onde que vai sentar. Aí senta na mesa e fala, qual pizza que nós vamos pedir? Não é pizza, não é lasanha. Ah, desculpa meu queridinho. E lá no vidro do carro está escrito assim, meu filho, minha vida. Uma idolatria do capeta. Parece que nem parto teve. E aí o menino vai, escolhe o que quer comer, quando chega... Gostei desse trem não, quero batata, traz batata para nós, criança é engraçado, né? Quem que é o pai? Quem que é a mãe? O menino de 6 anos é o pai e a mãe daquela família. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? O texto diz que é para o leito ser sem mácula, sem mancha. Sejam fiéis um ao outro. Deus, Abba, o dono, o que manda matar e viver, aquele que é o juiz de toda a terra, julgará os imorais e aqueles que transgridem essa instituição poderosa que Ele criou, que é o casamento para formar a família. E as colunas familiares estão tortas, cheias de problemas. Como eu consigo isso, pastor? Eu quero dizer para você que eu ainda não consegui.
O senhor não conseguiu? Eu não. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. E não julgo que já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço para as coisas que para trás ficam e avanço para diante de mim. Eu estou tentando e não vou parar de tentar ter essa família. Talvez você já conseguiu 90%, outro 20%, outro 15%, outro 35%, mas tem uns que já pararam. Deus detesta morno, Deus detesta pessoas que desistem. Ele falou que o morno ele vomitaria da sua boca. Ele acabou com Moabe, porque Moabe cruzou os braços na hora da batalha, não quis lutar. E ele ainda citou, Deus cita, Moabe deitou nas fezes. Sabe aquela pessoa toda borrada de bosta, de cocô, e nem se levanta para tomar banho, nem se importa, meu irmão, eu garanto para você, dificilmente alguém aqui nunca se borrou nas calças, muito difícil, isso já aconteceu comigo, infelizmente, algumas vezes. É inevitável que um dia você se borre nas calças, mas ficar sujo, você não pode evitar se borrar nas calças, mas você tem responsabilidade contra o seu higiene. Correr para um vizinho, para alguém que for, qualquer pessoa socorre uma pessoa nessa situação, qualquer um. Bateu uma pessoa na porta da sua casa lá, e você vê a situação que ela está, você põe para dentro da roupa sua para ela, e salva ela nessa situação, porque uma pessoa numa situação dessa, ela não buscou isso, mas Deus odeia uma pessoa sentada nas fezes. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Tem famílias que estão arrebentando, fica só, como que eu consigo isso? Renúncia do eu, não é renúncia que doeu não, é renúncia do eu. É assim que funciona. Incompatibilidade de gene. Porque eu não dei certo. Depois que eu casei, eu descobri que não gosto. Vai gostar agora para frente. Acha alguma coisa. Não é possível que essa pessoa é tão ruim assim. Quantas pessoas que você já namorou? Todo mundo que casou aqui já namorou. Quantas pessoas que já namorou que tinha coisa ruim demais nela e você suportou alguns dias? Ou essa pessoa que você namorou antes era perfeita? E agora o que você casou tem defeito? E você está jogando por terra a família porque não quer renunciar ao eu. Não quer cumprir as responsabilidades, preste bem atenção. Deus não quer só que você tenha um casamento. Deus quer que você faça o seu casamento, uma coluna poderosa chamada família, para Ele revelar o Filho dEle, para que todo mundo veja a transformação e a força que Deus te dá, e corra para os braços de Abba. O Espírito Santo quer usar a sua família, para atrair forte as pessoas para Deus. O texto de 1 Pedro, de 1-7, diz assim: assim também você, esposa, veja bem, até agora você viu eu emitir a minha opinião? Eu não emito minha opinião em aconselhamento e nem em pregação. Se você um dia achou que eu estava emitindo minha opinião, você está redondamente enganado. Porque a minha opinião, ela pode dar certo, mas ela tem tanta chance de dar errado. Agora aqui, não tem chance nenhuma de dar errado, então eu prefiro usar a Bíblia. Tem pessoas que chegam no gabinete para conversar comigo, pastor, você não imagina o problemão que eu estou. Eu falei, eu não sei o que você vai me contar, mas uma coisa eu te digo, nesse livro aqui, aponto para a Bíblia, tem a solução. Não tem erro, ela é inerrante palavra de Deus. Então eu não estou emitindo minha opinião, e nem preciso de eu explicar o que você já leu ali. Precisa de eu explicar alguma coisa ali? Olha lá o que Pedro escrevendo, ele relata: assim também você, esposa. Tem alguém que é esposa aí? E alguém gostaria de ser esposa um dia? Então mede isso aí, tá? Mede isso aí, é isso que Deus quer de você.
deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Está falando de separar de falatório. Seu marido é crente, ou não é crente, ou não é um cara tão espiritual, o seu falatório não vai resolver nada. Obedeça a ele. Eu não é encontro de casais, tá? Ah, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, eu vou obedecer ele, se ele mandar eu fumar maconha. Irmão, eu não quero saber disso, você está entendendo muito bem o que eu estou te falando. É Deus que está dizendo aqui. O Jack Arroz, no encontro de casais, ele explica esse negócio se seu marido bebe ou fuma, ou é idólatra, alguma coisa. Uma coisa é certa, as coisas estiverem erradas na vida do seu marido, através da sua maneira de viver, o seu modo, a sua maneira de crer, seja levado a crer pelo modo de você agir, pelo modo de você agir. Esposa, eu falei anteriormente, renúncia do eu, a renúncia do eu, porque senão você não vai ter uma família. Melhor que ter um casamento é ter uma família, isso você pode ter certeza, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, não é nas joias. Ele está proibindo de usar joia? O Jack Arroz responde depois, porque eu estou querendo falar de casamento, de família aqui. Mas ele falou que a esposa correta é aquela que é uma joia de coração. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Você deve estar, a sua beleza deve estar no seu coração, não no seu rosto, não no seu cabelo, não na cor das suas unhas, não na espessura do seu busto, do seu bumbum, de sua coxa, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Agora vem cá, se tem uma esposa que já é mãe, e tem esse espírito calmo e delicado, e um coração belo, imagine que família que vai ser gerada ali. Deus está pensando em casamento, Ele está falando isso aqui para o maridão ficar de boa, para falar que ele tem uma uma escrava em casa. É isso que Deus está querendo, fazer de você uma escrava, quando Ele manda você obedecer ao seu marido? Deus não é idiota, Ele é o tremendo Abba, que te ama e te deu um casamento, para você fazer uma estrutura familiar, inabalável, para Ele aparecer nessa vitrine, chamada família. Ele está pensando na família, está pensando como você vai ser reconhecido, mas tem um problema. Meu Deus. Você tem aqui, pastor? Isso aí é o problema. Como é que eu vou ser aquilo? Então nega a palavra. Nega a palavra então. Sua saída é negar a palavra. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias, vestidos caros. Muito pelo contrário, coração, agora ele entra aqui, ó. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes aos seus maridos. Você acha lindo, né? Quando você vê uma mulher lá da Bíblia, né? Débora. Você vê lá, né? Esther. Você vê lá Sara, Rebeca. Que mulheres maravilhosas. Você queria ser ela? Elas agiam assim. Agiam assim. Eram dedicados a Deus e que punham a sua esperança nele.
elas eram obedientes aos seus maridos. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora a sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Precisa de eu explicar alguma coisa? Também você, marido, estava esperando essa hora, né? Também você, marido, na vida em comum com sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque isso aí, qualquer jeito que ela for, chata, aborrecida, nojenta, sem paciência, infantil, madura, tem que ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Sabe por que muito marido ora e não recebe a bênção? Porque ora e não respeita a sua esposa. Nem dentro de casa, nem fora de casa. O retrovisor do carro e da moto que eu diga. Se retrovisor de carro aqui falasse, ou fotografasse, podia colocar um retrovisor, no retrovisor do carro, uma máquina fotográfica, e toda vez que o maridão olhar o bumbum da mulher que passou pelo retrovisor, ele fotografasse e mandasse direto para a esposa. Meu irmão, o respeito é dentro de casa, e o respeito é fora de casa. Sabe o que é o respeito? O seu dinheiro, cara, é dela também. Quando você faz alguma obra doméstica dentro de casa, você não está fazendo nada para ela. A casa é sua também. Quando você vai olhar as crianças, você não está ajudando ela. As crianças é sua também. Não tem essa de você estar lá deitado descansando, e quando nós estamos em casa, todo marido fala isso. É só eu chegar dentro de casa que a mulher me dá um tanto de serviço. É claro, você chegou. Como é que é te dar serviço quando você estava lá fora? Ela vai pedir quem? O vizinho? Quem que é o homem lá? Quem troca botijão de gás na sua casa, não é você não? Ué? Quando ela falar com você, levanta e vai fazer na hora, meu irmão. Porque é para o bom andamento da casa. Qualquer coisa que ela falar com você, levanta e vai fazer na hora. Quem põe o lixo para fora de sua casa tem que ser você, meu irmão. Aquilo é pesado, fede. Entende? É você que tem que assumir essa responsabilidade. A parte mais dura, a parte que requer mais força e mais emoção, tem que ser você. Foi Eva que comeu o fruto primeiro, mas Deus chamou foi Adão. Por quê? Porque Deus vai chamar você a responsabilidade. A sua oração não é atendida, porque você não está respeitando de forma legal a sua mulher. Não importa como ela te trata, meu irmão, bem ou mal. Se você percebe que ela não gosta de você, que ela casou com você sem gostar de você, que ela gosta do ex-namorado, problema, já casou. Respeita ela. Respeita ela. Descobri que ela não cozinha bem. Problema, devia ter descoberto isso antes. Devia ter perguntado antes. Defenda o seu lar. Deus quer que você defenda o seu lar. Você não precisa de ganhar melhor do que sua esposa, não. Às vezes sua esposa ganha melhor que você, mas sua esposa quer ver você suadão, meu irmão, lutando pela casa. Ele está mandando você fazer isso. E o problema é que as orações de vocês dois não estão sendo atendidas. Quando eu falei com vocês que Deus quer que nós vivemos de colheita, tem muita gente que não está colhendo nada, porque não planta. E tem muita gente que não planta e fica pedindo milagre. Deus não quer ficar te dando milagre não, irmão. Deixa eu dar uma conta para você aqui. Uma continha.
Se você plantar na expectativa de colher 200 sacos de feijão, você plantou lá, dá para calcular. Não dá, pastor Joaquim? Mais ou menos? Dá? Dá para você calcular. Se eu plantar naquele terreno tantos pés de feijão, eu vou colher 200 sacos de feijão. Se você colher 150, é tragédia? 180 é tragédia? Não. Se você colher 220, é milagre? Também não. Está dentro da quebra, está dentro da conta. Mas se você plantou para colher 200, se você colher 300, aí é milagre. Mas deixa eu te falar, se você não plantar para colher 200, o milagre nunca vai acontecer. O milagre só vem se você plantar. E o milagre vai vir de vez em quando, não é toda colheita que o milagre vai vir, não. Deus não quer que você viva de milagre, Deus quer que você viva de colheita. E para isso você tem que plantar. E aí tem pessoas que estão ali, casais que estão orando, filhos orando, e estão vivendo normalmente. Eu tenho uma casa, comprei uma moto. Endemoniado também tem casa, endemoniado também tem moto. Quem nega Jesus tem casa, tem moto, tem carro, viaja para a praia. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma vida abundante. As orações não estão sendo atendidas, almas não estão se convertendo, seus amigos estão se convertendo por causa de você. Não é vir na igreja, não, é convertendo. Efésios 6, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e a sua mãe. O dever o quê? Filhos, o dever cristão, qualquer idade. Meu pai tem 90, eu tenho 70. Obedece seu pai, meu irmão. Não é porque você tem 70 anos que você não vai obedecer seu pai, não. Sua mãe. Pois isso é certo. Isso é certo. Isso é família. Como diz a Escritura, respeite o seu pai e a sua mãe. E este é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Corra tudo bem para você e viva muito tempo. Às vezes tem pessoas que não conseguem sair do mesmo lugar, porque diante dos pais são uma maravilha, mas virou as costas. Só que Deus está vendo. E morre cedo. Por quê? O dever cristão não é mundano, é cristão. Porque o mundano é ser rebelde. Está vendo, filhos? Família, uma família é assim. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Cuidado, porque às vezes, pai e mãe debocha de filho, critica no sentido de deboche, não reconhece os seus valores, esnoba, deixa os filhos esperando, dá funções para os filhos que não são deles, são dos pais. Você irrita seu filho dessa forma, promete e não cumpre, ilude, usa ele de escravo. Todo filho tem que trabalhar no lar, tem que ter compromisso doméstico, mas a responsabilidade principal é do casal. E às vezes irrita eles, colocando a responsabilidade até financeira. Tem marido e mulher aí que põe a responsabilidade financeira nas costas dos filhos. Todo filho tem que ajudar em casa. Todo filho tem que pôr dinheiro em casa. Mas ele não tem que ter responsabilidade principal de manter a casa, não. Como diz o pastor Tomasi, Marcos Tomasi, você é homem ou um rato? Pai. Meu irmão, chato ouvir isso, né? Ensiná-los, olha a responsabilidade, criá-los com disciplina e ensinamento cristão. O que pai, o que mãe que você anda postando nas redes sociais, seu filho está vendo? O que seu filho vê você falar da sua própria igreja? Parece até que você está acorrentado numa igreja. Se você não gosta da igreja que você está, você tem que ir para a que você gosta. Seus filhos ficam escutando
Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. Chega lá na casa, você viu que irmã chata aquela? Ai, você viu? Ah, intragável, a gente tem que ficar fingindo que gosta dela. E o filho lá escutando, você está irritando ele. Às vezes o filho gosta daquela irmã, daquele irmão, gosta daquele pastor. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça o seu marido como você obedece a Jesus, o Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O marido tem autoridade para abençoar, para liberar palavras de vitória, para corrigir quando precisa com respeito, e quando ela deixa. Quando ela não deixa, não corrige não, que você vai irritar ela não está querendo saber. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia fala que o marido tem que ser o salvador do seu lar. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Se a gente não fizer isso aqui, ó, não adianta orar não. A coluna vai ruir. O que me impede? Eu acredito que com 10 minutos eu termino. O divórcio. Coração duro. Ah, você ficou sabendo que fulano separou de Beltrano? O motivo foi coração duro. Não é mais nada. Ah, traição, foi por dinheiro, foi por não sei o quê, desgostou. Não. Divórcio, coração duro. Das duas partes ou de uma. E o problema é que o coração não endurece hoje você amanhã não. O coração vai endurecendo por falta de cumprir aquelas responsabilidades. Vocês estão vendo? O que me impede de ter uma família daquela? Um coração duro. A responsabilidade do divórcio não é o efeito que apareceu, mas sim a causa. E a causa é um coração duro. E eu disse lá no início, um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Um coração que não perdoa, que não pede perdão, que não dá a vez. Às vezes, um até aproxima para buscar o perdão, mas o outro está amargurado e rejeita a reconciliação. Vocês já viram gente rejeitar reconciliação? Pois é o coração duro. O coração do outro amoleceu. Tem pessoas que não acreditam no perdão, irmãos. Essa pessoa é uma pessoa de coração duro. Não acredita nem em pedir perdão e nem em perdoar. Essas pessoas são pessoas de coração duro. É difícil, não aceita diálogo. Tem duas coisas que precisam ter diálogo dentro de uma família, dentro de uma casa: assuntos concernentes à vida financeira e assuntos concernentes à vida sexual. Se você não tiver esse diálogo, marido e mulher, pais e filhos, vai ser problema sério. Quem não aceita esse tipo de diálogo está com o coração duro e tem até pastores divorciados por causa disso aí. Esse coração duro aí não salva nem pastores por causa disso. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. Está vendo? Não é duas esposas não, é a sua própria. Você não pode ser casado com uma mulher e namorar com outra não, tá? Você não pode ser casado com um homem e namorar com outro não, tá? Você sabe o que eu estou falando? Não é namorar de dar bicotinha, andar de mão dada não. É preferir conversar com essa pessoa do que com a sua esposa ou com seu marido, do sexo oposto. Aquela amiga que você tem, irmão, aquele amigo que você tem, irmã, que você se abre muito mais e se alegra muito mais. Tem um caso de um amigo meu, que ele chegou no setor de trabalho da esposa dele, ele fez uma coisa errada, mas até relógio parado está certo 2 vezes por dia.
E ela estava, parece que numa máquina de xerox, alguma coisa assim, e ele chegou caladinho e passou a mão na perna dela. Ela virou para trás com um sorrisão. Quando ela viu que era ele, ela fechou a cara. Quem que ela pensou que era? Eu não sei, nem ele. Ela não falou. Ela fez assim, uai, então, era quem então? Se eu que sou seu marido não posso passar a mão na sua perna, que você está com raiva, quem que vai passar que você vai sorrir então? Era para quem que você estava sorrindo? Ele me contou isso. Isso deve ter uns 20 anos que ele me contou isso. Eu não pude falar nada, assim, no sentido de, eu tive que dar razão para ele. Então tem mulher que é casada com o marido, mas namora com outro. E tem marido que é casado com a esposa, mas namora com outra. Que família é essa? Tem filho que se abre com o pai dos colegas, mas não se abre com o pai e com a mãe dele. E chama outras mães e outros pais de pai e não respeita seu pai e sua mãe. Que família que é essa? Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Pronto, acabou. Está aí. Precisa de comentar? Quem está falando aqui é Deus, não é eu não. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda no seu próprio corpo é o marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda no seu próprio corpo é a esposa. Precisa de entrar em detalhe aqui? Precisa não. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser por concordarem em não ter relações por algum tempo, a fim de que se dedique à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não cair nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então, quando um ou outro se nega, está abrindo espaço para que Satanás tente e destrua a família. Por que destrua a família? Porque os dois vão começar a pensar outras coisas, porque a Bíblia fala, um dia chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor Jesus, aqui, essa mulher, teve uma mulher, não apontou a mulher não, eles inventaram a história. Teve uma mulher que casou, o marido morreu, ela casou com outro irmão, e o irmão morreu e ela casou, porque era assim a lei judaica. Quando a mulher ficava viúva, ela tinha que casar com o irmão mais velho, o cunhado. Aí eles contaram a história e falou de 5 irmãos, que foi morrendo e a mulher foi casando. Eles viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, de quem ela vai ser lá no céu? De qual marido? Aí Jesus falou assim, você não sabe que lá no céu nós seremos como os anjos? Eu quero dizer para você, minha irmã e meu irmão, que é só lá no céu que nós seremos como os anjos, tá? Aqui na terra nós precisamos disso aqui. Tanto homem como mulher. Não pensa que seu marido, sua mulher é anjo, não, que não é não. E por mais que ora, e prega, e evangeliza, fique de madrugada na oração, por mais que trabalhador, honesto, precisa de conversar sobre esses dois assuntos, precisa ter diálogo sobre esses dois assuntos, vida financeira e vida sexual, porque senão você não vai ter uma família saudável, e uma hora ou outra, o coração duro vai render e vai explodir. Eu não quero entrar aqui no leque de encontro de casais, que isso não é a nossa vontade, mas Satanás está lá para poder dominar, para poder tentar. Nós vamos parar por aqui, porque o tempo já está escasso. Eu quero orar. Curva a sua cabeça. E reveja, e feche seus olhos, e reveja como está a sua vida.
quando eles perguntaram a Jesus sobre a ruína de uma família, ele falou: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, e se tornará adúltero, se casar com outra mulher. Ele estava falando da dureza do coração do homem. Uma família às vezes é destruída por causa de um coração duro. Uma família às vezes é destruída por falta da renúncia do eu. Filhos com coração duro, marido com coração duro, esposa com coração duro, para não cumprir o que a Bíblia diz. Os textos que eu li hoje nem precisava de explicação, eles falam por si. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não é minha irmã e meu irmão, não é a minha oração que vai mudar você, é a sua atitude.